Os 10 mandamentos são vistos também no templo de Deus no céu, Apocalipse 11, 19. E creio que a lei de Deus é eterna, mas como haverá a lei de não adulterarás no céu, sendo que lá nós não nos daremos em casamento? Bom questionamento, professor. Como é que a gente pode entender isso, se a lei vai ser eterna lá e um dos seus mandamentos é não adulterarás? Só que lá, como você sempre diz aqui na Bíblia, está escrito que nós não nos daremos em casamento. Ué, por que tem esse mandamento então, meu amigo? Essa pergunta, amigo Tito, é muito interessante, porque ela vai nos ajudar a percebermos, na verdade, o quanto os princípios da lei de Deus são eternos. Antes de ler um texto, eu queria dizer o seguinte: os 10 mandamentos, eles são, na verdade, um resumo, uma transcrição em linguagem humana de princípios eternos universais que sempre existiram. Por exemplo, aqui no Salmo 119, verso 160, Davi diz o seguinte: a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Todas as justas ordenanças de Deus, todos os mandamentos de Deus, tudo aquilo que envolve aspectos do caráter de Deus são eternos. Porque a lei, ela é um reflexo do caráter do legislador eterno, que é Deus. Agora, como podemos aceitar o fato ou compreender o fato de que no céu, mesmo não existindo, por exemplo, traições, vai vigorar o mandamento não adulterarás? Pelo seguinte: por trás de cada um dos 10 mandamentos há princípios. E eu gostaria de apresentar para vocês esses princípios. Eu tive o privilégio de recentemente assistir a uma aula, não é, sobre o estudo da lei nos escritos de Paulo com o Dr. Wilson Paroski, lá no Centro Universitário Adventista. E eu aproveito e mando meu abraço a ele, não é, e agradecer pelos ensinamentos que ele passou a mim e a outros companheiros ali. E ele explicou uma coisa muito interessante, que por trás de cada um dos mandamentos há princípios subjacentes. E eu anotei quais são esses princípios para que você possa perceber que a lei de Deus é eterna, porque esses princípios existirão e existiram, sempre existiram e sempre existirão. Por exemplo, o primeiro mandamento, que diz para não termos outros deuses, ele expressa o princípio da lealdade, ser leal a Deus. Isso sempre existiu no céu e sempre vai existir. O segundo mandamento, que diz para não fazermos imagens de escultura para adorarmos, expressa o princípio da adoração. Isto existiu no céu e foi passado para a terra. O terceiro mandamento, para não colocar o nome de Deus em vão, expressa o princípio de reverência. Reverência para com Deus existe aqui e, obviamente, sempre existiu no céu. O quarto mandamento, que fala da observância do sábado, expressa um princípio da santidade. Deus santifica o sábado e o princípio por trás deste mandamento, além da adoração, obviamente, é a santidade, que vem unicamente de Deus. O quinto mandamento, né, quando fala para nós honrarmos pai e mãe, fala de respeito às autoridades. Ou seja, esse princípio também sempre existiu, porque Deus sempre foi uma autoridade. O sexto mandamento, né, que fala para nós não matarmos, fala do amor. O princípio por trás de você respeitar a vida do próximo é o amor. Já o sétimo mandamento, não adulterarás, qual é o princípio que se encontra por trás dele? O princípio da pureza. Então, mesmo não havendo traições na vida eterna, o princípio de pureza sempre existiu e sempre existirá. Nós refletiremos o caráter puro de Jesus Cristo, especialmente após a nossa glorificação, não é? E o oitavo mandamento, para não furtar, tem o princípio da honestidade. Não existia roubo no céu, porém,
sempre houve a honestidade. O outro mandamento, para não dizer falso testemunho, diz respeito ao princípio da veracidade, você dizer a verdade. E o 10º mandamento, para não cobiçarmos o que é do próximo, expressa o princípio do contentamento. Então, realmente, meu querido telespectador, a lei de Deus é eterna. Os 10 mandamentos, como os conhecemos, registrados em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5, são expressões, são uma expressão humana de princípios eternos que já existiam. Por isso, esse é um outro motivo que nos leva a concluir que é uma grande distorção, por exemplo, quando um cristão diz que a lei de Deus passou a existir no Sinai. Não, no Sinai ela passou a existir na sua forma escrita, mas a lei de Deus sempre existiu, especialmente os princípios por trás desta lei. Portanto, respondendo novamente sua pergunta, o princípio que sempre existirá no céu, mesmo não havendo novos matrimônios, é o princípio da pureza. E por isso a lei de Deus realmente é eterna, como é eterno o próprio Deus.